Amém, irmãos. Os irmãos sabem que começamos semana passada um tema muito importante. E você não pode perder, você não pode deixar de lado, que é o tema relacionamento com o próximo. Encerramos o primeiro tema, relacionamento com Deus, intimidade, comunhão com Deus, tema que nos edificou muito. E agora nós iniciamos esse segundo tema, que ele é primordial, ele é essencial nas nossas vidas, que é como nós devemos nos relacionar com o nosso próximo, com o nosso irmão. E nós abrimos já o programa falando na época que nós precisamos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E não somos nós que falamos isso, a palavra de Deus fala isso. A palavra de Deus ainda fala que devemos amar ao nosso próximo como Cristo amou a igreja. Olha que coisa forte, que coisa, poderosa. Cristo entregou a própria vida pela igreja. E é dessa forma que nós devemos amar ao nosso próximo. Vimos também que quem não ama não recebeu o Espírito de Deus. É simples assim. Deus é o próprio amor. Se Deus está em nós, o amor está em nós. Quando nós não amamos, sinal que Deus não está em nós. Vimos ainda uma palavra forte que diz que quem odeia o seu irmão é assassino. Com essas palavras, a palavra de Deus, ela nos exorta a amar os nossos irmãos. Quem odeia o seu irmão é assassino. Porque o sentimento é o mesmo. Muitas vezes você só não vai para as vias de fato por um impeditivo legal. Mas se você pudesse, você inclusive mataria o seu irmão. Olha que absurdo, né? Então, o ódio, ele é a mesma ação, é a mesma motivação para os assassinos que vão para as vias de fato. Então a Bíblia pega pesado, a palavra de Deus pega pesado conosco. Então quem odeia o seu irmão é assassino. E hoje nós vamos ver que nós devemos edificar ao nosso próximo. Nós temos uma missão, edificar ao nosso próximo. A nossa missão, ela é clara, ela é dada, ela é exposta por Deus por meio da palavra. E nós não devemos viver nossa vida sem propósito, não devemos viver a nossa vida deixando a vida te levar, deixando a correnteza aí te levar sem uma forma objetiva. E uma das formas que nós precisamos viver é edificando ao nosso próximo, edificando ao nosso irmão. Vamos começar com um versículo em Efésios 4:29, que diz o seguinte: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Efésios 4:29. Olha o que o apóstolo Paulo fala aos nossos irmãos em Éfeso. Nenhuma palavra torpe. O que é uma palavra torpe? Uma palavra ruim, uma palavra que não edifica. Nenhuma palavra desse tipo saia da boca de vocês. Irmão, o que você tem falado? Olha, nós ouvimos cada palavra da boca de cristãos que é de envergonhar. Inclusive cristãos que ao invés de bênção, dizem maldição. É de se questionar se essas pessoas realmente têm o Espírito de Deus. Vimos no programa passado, quem odeia o seu irmão é assassino. E vamos ver hoje que devemos edificar ao nosso próximo, edificar ao nosso irmão. Como que da boca de uma pessoa que tem amor, sai só palavras ruins? Pensa nisso, como que é seu dia a dia? Porque ali na igreja é tudo bonitinho, ali na igreja é tudo santo. Mas como que funciona no seu dia a dia? O seu pensamento e como que você tem expressado o seu
nenhuma palavra ruim saia da sua boca. Saia da sua boca apenas o que for útil para edificar os outros, conforme necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Ou seja, se for para abrir a boca para falar besteira, fica de boca fechada. Quantas pessoas, em momentos de dificuldade, precisam de um apoio, precisam de uma palavra boa, de uma palavra que faça sentido. E ao invés disso vem uma orientação ruim, vem uma palavra que ao invés de animar, uma palavra que derruba. O apóstolo Paulo nos orienta a entregar uma palavra útil ao nosso irmão, uma palavra boa ao nosso próximo. Como tem sido a sua atitude? Aquela pessoa está indo por um caminho mau, um caminho ruim, um caminho que vai acabar de forma difícil para ela. E ao invés de você colocar uma palavra que edifica, uma palavra que ajude, você coloca uma palavra que derruba ainda mais. Você coloca uma palavra que não orienta em nada, uma palavra que é inútil. Qual tem sido o seu pensamento? Mães, pais, irmãos, e aqui eu me refiro a irmãos de sangue, como que tem sido a sua palavra para com seus parentes, seus familiares, aqueles que estão ao seu redor? Tem sido de palavra útil? De uma forma que edifique a vida do seu próximo? Se ele vai ouvir, vai entender, vai acatar, ainda mais um problema nosso. Mas a nossa função é que da nossa boca saia apenas o que é útil, apenas o que é edificante, apenas o que fortaleça o nosso próximo, apenas o que agregue ao nosso próximo. E não qualquer palavra. Não uma palavra que coloque essa pessoa numa situação pior do que já está. Não palavras de maldição, que da nossa boca saia apenas palavras de bênção. E ainda em Romanos, o mesmo apóstolo Paulo, lá no capítulo 15, ele diz que nós devemos edificar ao nosso próximo. Vamos acompanhar. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Ou seja, primeiramente, você se considera forte, se considera no bom caminho, então abra mão do seu eu, não tente agradar o seu próprio querer, mas suporte os que estão mais fracos, fortaleça aos que estão mais fracos, fortaleça aquele que está cambaleando na fé, chegue ao lado dele, dê seu braço, vamos caminhar junto, irmão, e não simplesmente tentar fazer o seu próprio querer, seguir o seu próprio caminho. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Olha o tema do dia aqui. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele. No final, irmãos, nós devemos pensar no bem do nosso próximo. No final, devemos olhar para o nosso próximo e pensar como nós podemos agradá-lo e como nós podemos fazer o bem. Como que eu posso edificar ao meu próximo? Lembrando, seu próximo mais próximo, sua família, seu núcleo familiar. Olhe para sua esposa e pense, como que eu posso agradar a minha esposa? Como que eu posso edificá-la? Como que eu posso fazê-la feliz? Da mesma forma, olhe para o seu marido. Olhe para o seu filho. Eu não olho para o meu próprio bem, mas eu quero fazer aí o meu núcleo familiar bem, forte, feliz, alegre. E dessa forma possamos caminhar juntos. Eu não olho para o meu próprio bem, mas eu olho para os meus parentes, como que eu posso edificá-los? Como que eu posso fazer diferença na vida deles? Eu não olho para o meu próprio bem, mas eu olho para os nossos irmãos em Cristo. Como que eu posso edificar os nossos irmãos? Como que eu posso entregar uma boa palavra, uma palavra útil? Quantos homens cometem um assédio moral muito forte em cima das suas esposas? Palavras de praticamente maldição. Você não vai conseguir, você não pode. Tentando mantê-la sempre abaixo. Pelo contrário, homens, ajude a sua mulher a caminhar,
Ajude ela a se realizar profissionalmente, pessoalmente, como pessoa, como ser humano. Mulheres, sejam boas auxiliadoras dos seus maridos. Coloque uma boa palavra, uma palavra que fortifique, que levante o ânimo. Quantas mulheres olham para os seus maridos, vocês são os inúteis. Para com palavra ruim. Mas, ao invés disso, coloque uma palavra útil, uma palavra que fortifique. Faça o mesmo com seus filhos. Não derrube a autoestima deles, não incentive-os para que possam crescer, se desenvolver de uma forma completa, de uma forma máxima. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daquele que te insultam caíram sobre mim. Novamente, Jesus Cristo, o nosso exemplo. Jesus Cristo nos mostra o caminho que devemos seguir. Jesus, ele ora a Deus antes de ser crucificado. Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Pai, se possível, que eu não siga por esse caminho de dor, de sofrimento. Mas não era possível. Então Cristo abre mão do seu eu, do seu querer e vai sofrer para que possamos dessa forma recebermos o bem e sermos edificados. O apóstolo Paulo, ele fala a mesma coisa. Façam da mesma forma. Como Cristo não agradou a si próprio, você também. Agrade ao seu irmão. Olha que palavra prática para o nosso dia a dia. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só boca vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Romanos 15, de 1 a 7. O Deus que concede perseverança e ânimo, deles o espírito de unidade. Dessa forma devemos caminhar. Eu busco o bem, eu coloco palavras úteis, eu quero ajudar ao meu irmão, ao meu próximo, ao meu familiar, ao meu parente, para que de uma forma única nós caminhemos. O ser humano, a humanidade está destruída, porque ao invés da unidade, da união, nós estamos cada um buscando o nosso próprio interesse, a dissolução, não a união. As igrejas, elas andam fracas, porque ao invés de caminhar junto, com o mesmo pensamento, a dissolução. Meu pensamento é diferente do seu, então eu não caminho mais contigo. Divergências acontecem, vão continuar acontecendo. Pontos de vista diferentes acontecem. Faz parte do ser humano. Mas isso não pode provocar a nossa desunião, não pode provocar a nossa quebra de irmandade. Continuamos sendo irmãos. Eu continuo buscando o bem mesmo daquele que muitas vezes ou algumas vezes não compartilha do mesmo ponto de vista que o meu. Vamos colocar a união em primeiro lugar. O Deus que consegue perseverança e ânimo, dê-lhes o espírito de unidade, para que com um só coração, uma só boca, vocês glorifiquem ao Deus Pai, ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, um só pensamento, todos nós adoramos a Deus com as nossas vidas. Uma só forma, todos nós adoramos a Deus com o nosso proceder, com a nossa ação, com o nosso dia a dia. E o apóstolo Paulo, ele faz esse fechamento, ele encerra o pensamento. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou. Olha isso.
Como Cristo te aceitou? Quando você foi convertido pelo Santo Espírito de Deus, você estava como? Você se lembra? Como era a sua vida? Como eram os seus pensamentos? Aliás, não foi só no passado, quando você foi convertido. Hoje, como é a sua vida? Como é seu pensamento? Não importa os seus erros, não importando os seus erros, Cristo te aceitou. Cristo, ele abriu mão do ego não, do eu, e te aceita. Cristo, o perfeito, aceita cada um de nós que somos imperfeitos. O apóstolo Paulo fala, então, portanto, Cristo fez isto por nós, nos aceita com os nossos erros, com os nossos defeitos, com os nossos pensamentos ruins. Vocês também aceitem-se uns aos outros. Nós também devemos nos aceitar. Eu não olho para o erro do outro com a intenção de tripudiar ou com a intenção de estar acima dele, de me achar mais perfeito que ele. Porque se o meu irmão ele erra em algum ponto, eu erro em outro ponto. Se o irmão tem dificuldade em algum ponto, eu tenho uma dificuldade em algum outro caminho. Porque no final, todos nós erramos, todos nós vivemos em dificuldade, todos nós somos falhos. Não há como eu apontar o erro do meu irmão, porque eu estou dentro, eu vivo no erro. Não há como fazermos dessa forma. A perfeição nós só atingiremos na glória. Tem que tomar muito cuidado, muitas vezes nos achamos melhores do que o nosso irmão, mas não somos melhores que ninguém. Apenas erramos em pontos diferentes. Mas erro é erro, pecado é pecado. Independentemente disso, Cristo nos ama, Cristo nos chamou, Cristo trabalha em nós, Cristo nos dá a oportunidade de trabalharmos na obra dele. Da mesma forma nós devemos olhar para o nosso irmão, tentar sim ajudá-lo, para que ele não permaneça naquele erro, para que ele evolua, para que ele progrida, mas ajudá-lo, sem uma forma de julgamento ou sem um espírito superior. Irmão, o irmão tem os seus problemas, eu tenho os meus. O irmão tem as suas dificuldades, eu tenho as minhas. Mas vamos juntos caminhando. Eu vou tentando consertar o meu dia a dia aqui, você vai tentando consertar o seu dia a dia aí. E aí Paulo fala, dessa forma vocês glorificam a Deus. No final de tudo, o objetivo é glorificar o nosso Pai. E conforme vamos progredindo, evoluindo, consertando os nossos erros, superando as nossas dificuldades, dessa forma nós glorificamos o nome do nosso Deus. A palavra de hoje ela é extremamente prática. Saia da sua boca apenas o que for útil. Saia da sua boca apenas o que for bênção. Não olhe para o erro do seu irmão como se você fosse superior, mas ajude-o a evoluir e conserte o seu próprio caminho. Tome aquele irmão que está mais fraco pelo braço e ajude-o na caminhada. Cuida bem da sua família, cuide bem dos seus parentes, cuide bem dos que estão próximos a ti. No final, seja um canal para edificar a vida do seu próximo. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai, obrigado pela sua palavra, que possamos, Senhor, colocá-la em prática, que possamos fazer, Senhor, sempre tudo para a honra e glória do seu nome. É difícil abrirmos mão do nosso eu, do nosso ego, ó Pai, mas pelo poder do Santo Espírito nos ajude a agirmos sempre de uma boa forma, agirmos, Senhor, da forma correta, que alegre o seu coração e glorifique o seu nome. Senhor, seja com os nossos irmãos, proteja cada um, que sejam abençoados, ó Pai, nesse dia, sejam protegidos esse dia, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Amém, irmãos. Amém, amigos. Sou o pastor Luciano Sanches, da Igreja Missão Presbiteriana. Estamos encerrando mais um Conectados para a honra e glória do nosso Deus.
agora 6h59. Fiquem todos com a paz de Deus, Deus abençoe e Deus permitindo, né, nos veremos no nosso próximo programa, 6h30 da manhã. Amém. Deus fique com todos. Amém.